E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam com saúde, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aí mantendo o distanciamento social, tendo cuidado aí durante esse período da pandemia, né? Infelizmente, a gente está vivendo aí uma situação bem complicada, que nos impede, inclusive, de irmos até a escola, mas, já que a gente não consegue ir até a escola, não se preocupe, porque pelo menos as aulas vão chegar até você. Isso mesmo, começa hoje o curso de Física à distância, online, para que você possa aí dar continuidade aos estudos e não perder nada aí durante esse período, beleza? Física, muito bem, física. A física nada mais é do que a ciência que estuda os fenômenos naturais. Basicamente, esse é o campo de estudo da nossa física. Lembrando, é claro, que nós não vamos nos restringir simplesmente ao estudo da natureza. Não, o estudo da física é muito mais amplo do que isso. A gente estuda a natureza, entende os seus fenômenos e, de porte desse conhecimento, o ser humano agora vai ampliar seus horizontes, vai desenvolver tecnologias a seu favor, baseados então aí no funcionamento da natureza. Beleza? A física ela foi desenvolvida aí ao longo dos milênios e ela acabou ficando aí bem complexa, com várias áreas, com muita coisa aí para ser estudada. Então ela foi dividida em alguns ramos, dividida em algumas áreas, e uma dessas áreas é a mecânica, que basicamente é o que a gente estuda, vai estudar aqui no primeiro ano, né? Professor, o que a mecânica faz, né? Qual que é o objeto de estudo da mecânica? Muito simples. A mecânica é a parte da física que estuda os movimentos. É isso aí. É a parte da física que estuda os movimentos. Então, tudo que estiver relacionado aí ao movimento de alguma coisa, que é um móvel, vai estar sendo trabalhado, vai estar sendo estudado dentro da mecânica. Então, velocidade, aceleração, espaço percorrido, deslocamento, intervalo de tempo, força, potência, energia aplicada, tudo isso vai ser objeto de estudo aqui da nossa mecânica. Porém, a mecânica em si ela precisa ser sistematizada para ser melhor compreendida. E dessa sistematização, nós quebramos aí a mecânica em algumas partes, em algumas sub-áreas. Duas dessas sub-áreas eu te apresento aqui agora. Uma é a cinemática e a outra é a dinâmica. Cinemática, o que é isso, professor? Cinemática é a parte da mecânica que descreve os movimentos. É a parte da mecânica que descreve os movimentos. Então aqui eu vou me preocupar em representar a trajetória de um corpo, representar o espaço percorrido por esse corpo, qual foi a sua velocidade, qual foi a sua aceleração, se esse corpo mudou ou não o sentido durante o movimento. Então eu vou descrever o problema, eu vou apresentar o problema através da cinemática. Principal nome aqui dentro da cinemática, que a gente precisa lembrar, precisa fixar esse cidadão aqui, né? Foi o Galileu Galilei. Um dos cientistas mais importantes aí da nossa história, que desenvolveu aí as bases da nossa mecânica, principalmente aqui dentro da cinemática. Então, com Galileu a gente vai aprender o que é velocidade, a gente vai aprender as equações do movimento, o que é movimento uniforme, movimento variável. Então, muita coisa o Galileu desenvolveu aqui. E só para não perder a deixa, né, só relembrando aí alguns feitos do Galileu, o Galileu ele foi um cara que defendeu aí o heliocentrismo, que foi aí a grande base para a gente mudar um pouco o pensamento científico. O Galileu trouxe para a gente o método experimental, então a partir dele a gente agora vai começar a fazer experimentos científicos para definir o que realmente está acontecendo. O Galileu ele aprimorou aí uma luneta e apontou essa luneta para a Lua, descobriu que a Lua não era perfeitamente uma esfera perfeita, não era perfeitamente lisa, tinha crateras. Então muita coisa que o Galileu trouxe aí de revolucionário para o campo da ciência. Dinâmica. Professor, o que é dinâmica? Enquanto que a cinemática se preocupa em descrever os movimentos, em representar um problema em que haja movimento, a dinâmica ela vai se preocupar com o que está produzindo aquele movimento. Ou seja, a dinâmica ela está preocupada com as causas do movimento, né? Então ela estuda as causas do movimento.
O que é que está gerando aquele movimento, né? Dentro aqui da dinâmica, a gente vai se preocupar com o estudo da força, que é a causa, né, do movimento. Né? Se eu consigo me movimentar aqui de um lado para o outro, é porque eu estou aplicando uma força através das minhas pernas no chão, e dessa força aplicada eu consigo me mover, eu consigo me movimentar. Então, força, energia, trabalho, potência são objetos de estudo aqui da nossa dinâmica. A gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. O principal nome aqui dentro da dinâmica é o Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton aí trouxe muitas ideias novas, muita coisa bacana aqui para a gente. Então, com Isaac Newton a gente vai aprender quais são as leis do movimento, a lei da gravitação universal. O Newton também trouxe várias ideias aí no campo da matemática, né? Trouxe aí o cálculo, né? Cálculo integral, cálculo diferencial. Então, muita coisa interessante aí trazida pelo Isaac Newton, mas é claro que isso aí não vai ver, né? Então, cinemática descreve o movimento, dinâmica estuda as causas do movimento. O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai começar a estudar a cinemática. E primeiramente aqui, eu preciso definir para vocês, que nós vamos trabalhar aqui agora com os conceitos da cinemática escalar. Professor, o que é cinemática escalar? Por que esse nome escalar? Porque nesse momento agora a gente não está preocupado com a natureza vetorial das grandezas físicas. Eu não estou preocupado com direção, não estou preocupado com sentido agora. Só me interessa nesse momento a magnitude das coisas, né? O quanto vale cada grandeza física. Por quê? Porque eu já estou descrevendo para você por onde aquele objeto vai passar. Então já estou te dizendo a direção, já estou te dizendo o sentido, então já estou te descrevendo o problema. Então não preciso me preocupar aqui agora com o aspecto vetorial, apenas com o aspecto escalar, a magnitude. E aí eu preciso destacar com vocês alguns conceitos básicos dessa cinemática escalar. O primeiro conceito básico que a gente tem para discutir é o conceito de referencial. Professor, o que é referencial? Referencial nada mais é do que um ponto de referência usado para definir a posição de um corpo. Anota aí, é um ponto de referência usado para definir a posição de um corpo. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma retinha numérica. Essa retinha aqui está toda graduadazinha, bonitinha. Essa retinha, vamos supor, né, que a origem dela seja esse tracinho aqui, é o zero, né? Então, para a direita eu tenho aqui 1, 2, 3, ou seja, valores positivos, né, assim. E aqui à direita eu tenho -1 e por aí vai, né? Ou seja, valores negativos. Beleza. Sobre essa retinha, eu vou colocar um bonequinho aqui, ó, um bonequinho ali naquela região. Esse bonequinho aqui, ó, sobre a minha retinha, ele está ocupando uma determinada posição. Que posição é essa? É a posição de número 3. E por que eu sei que a posição dele é a posição de número 3 aqui? Porque a distância deste bonequinho até a minha referência, que é a origem, vale 3 unidades. Então, o que é referencial? É o ponto que eu utilizo como referência para definir qual é a posição de um determinado corpo. A posição do boneco é a posição 3, porque em relação ao referencial, ele está distante 3 unidades. Então, automaticamente, o conceito de posição já acabou saindo aí, né? O que vai ser posição? Posição nada mais é do que a distância do corpo em relação ao referencial. Nesse caso aqui, qual é a distância? Qual é a distância? 3 unidades, beleza? Então, posição e referencial já comentamos aí. O interessante da posição é que a posição, ela depende diretamente do referencial. Por exemplo, eu posso ter um corpo com mais de uma posição sem problema nenhum. Basta que eu mude o referencial. Então, por exemplo, né? Se eu tenho aqui o mesmo bonequinho, ali em cima, e eu coloco uma segunda reta numérica aqui em cima, por exemplo, uma segunda reta qualquer, e eu digo que nessa reta, aqui de cima, a graduação é a seguinte: o zero está aqui, aqui eu tenho 1, aqui 2, 3, 4 e por aí vai. Em relação à reta numérica de cima, qual vai ser a posição do meu bonequinho? A posição dele será 1. Isso mesmo. Por quê? Porque o meu referencial naquela reta de cima é esse daqui. Essa é a minha origem. E em relação a ela, o bonequinho está aqui exatamente parelhado com qual posição? A posição 1.
Então na reta de cima a posição do bonequinho é uma, na reta de baixo a posição dele é outra. Mas perceba que o bonequinho não saiu do lugar, não saiu. O que saiu foi o quê? O meu referencial. O referencial mudou. Então a posição depende do referencial. E o que é referencial? É o ponto de referência para definir a posição. O que é posição? Distância do corpo até o referencial. Beleza? Tá aí. A mosca ali perto da câmera. Pessoal, movimento e repouso. Repouso e movimento. Também conceitos básicos, conceitos importantes aqui pra gente. Quando é que o corpo está em repouso? Quando a sua posição não muda em relação ao referencial. Ou seja, o tempo passa, a posição não muda. O que é repouso? Ou melhor, o que é movimento? É justamente o contrário. É quando a posição do corpo se altera em relação ao referencial. Ou seja, o tempo passa, a posição muda. Então, por exemplo, eu estou aqui, nesse exato momento, em frente ao quadro. Estou aqui em frente ao quadro. Nesse exato momento, a minha posição em relação a este ponto aqui no quadro, ela está mudando? Não está. Então, nesse momento, em relação a esse ponto, eu estou em repouso. Aí eu começo a caminhar aqui na frente. Ó. O que está acontecendo com a minha distância em relação àquele ponto? Ela está aumentando. Então, se a minha distância em relação a ele está aumentando, eu posso afirmar que eu estou em movimento em relação a esse ponto aqui. Bacana? Um fato interessante é que tanto o repouso quanto o movimento, logicamente, dependem de quê? Do referencial. Então, é muito comum mesmo, um corpo poder estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo. Basta que você troque o referencial. Exemplo mais simples e clássico possível, né? Estou eu aqui, em relação aqui ao quadro de novo, em relação aqui a esse ponto que eu desenho no quadro, e eu começo a me mover aqui, ó, na frente do quadro, na frente da câmera, para vocês aí. Nesse exato momento, eu posso dizer que eu estou em movimento em relação ao quê? Em relação ao quadro. Mas perceba que eu estou segurando aqui o pincel, a caneta, né? Pergunto para vocês, em relação ao pincel aqui, como é que eu estou? Movimento ou em repouso? Note que a minha distância em relação ao pincel, ó, ela não se altera. E se essa distância não se altera, em relação a esse pincel, eu estou em repouso. Então perceba que eu posso estar ao mesmo tempo em movimento em relação a uma coisa e em repouso em relação a outra coisa. Nesse momento estou em movimento em relação ao quadro e em repouso em relação ao pincel. Trajetória. O que é trajetória, professor? Trajetória é o conjunto de pontos por onde um objeto passou, ou melhor, o conjunto de posições por onde o corpo passou, por onde o objeto passou. O melhor exemplo possível que eu posso te mostrar agora é o pincel. O novo pincel aqui. Ó. Imagina que o pincel vai sair desse pontinho aqui. Ó. E eu faço esse risco aqui com o pincel. Todo esse risco aqui no quadro, ele representa o conjunto de posições por onde o pincel passou. Esse conjunto de posições é o que nós chamamos de trajetória. É o que nós chamamos de trajetória. O interessante é que a trajetória, ela também é um conceito que depende do referencial. Vê só. O mesmo pincelzinho aqui, ó, eu estou caminhando aqui com ele, eu passo com ele aqui em frente à câmera e solto o pincel. Não sei se para você aí vai ser possível fazer isso, né? Passar o vídeo em câmera lenta, mas se possível, tenta fazer aí. Mas o que eu quero dizer para você? Que esse pincel que eu soltei, em relação a mim, eu posso te julgar isso, né? Julgar é feio, né? Mas eu posso te garantir isso. Que em relação a mim, eu vi esse pincel caindo desse jeito aqui, ó, em uma linha reta vertical, de cima para baixo. Eu enxerguei, então em relação a mim, eu enxerguei o pincel caindo assim. Mas se tu dá um jeito aí na câmera, passar o vídeo em câmera lenta, tu vai perceber que a trajetória do pincel que eu soltei não foi bem assim. Para você, a trajetória do pincel foi mais ou menos isso aqui. Claro que não tão acentuada assim, mas foi uma curva. Então essa linha aqui representa a trajetória em relação a mim, essa linha aqui vermelha representa a trajetória, por exemplo, em relação a você. Então a trajetória também depende de quê? Depende do referencial. Essa demonstração que eu pelo menos tentei fazer aqui agora, ela foi uma demonstração aí citada pelo Galileu. Só que ele fez uma demonstração muito melhor que a nossa, né? É óbvio. E lá ele fez isso montado a cavalo. Lá o cara é montado a cavalo a todo galope, e ele solta um objeto enquanto o cavalo está correndo. Para o cara que está montado no cavalo, o objeto caiu rente ao cavalo. Ou seja, ele enxergou o objeto caindo em linha reta na vertical. Mas para quem estava observando esse fenômeno acontecer, observou que justamente
o objeto, quando foi solto, ele caiu com a trajetória curva como essa aí do quadro. Também é um conhecimento aí muito utilizado, por exemplo, em balística, né? Então você tem lá, sei lá, um avião de caça, né? Um avião bombardeiro, quer atingir um alvo, tá aqui o alvo, e ele vai ter que soltar uma bomba em cima desse alvo, né? Tá o avião passando, voando aqui, ele quer soltar a bomba. Se ele quer atingir esse alvo, ele tem que lembrar de que ele não vai conseguir esse objetivo se ele soltar quando o avião estiver sobrevoando o alvo. Nunca ele vai conseguir. Por quê? Porque em relação a ele, ele tem a percepção de que a bomba vai cair na vertical. Mas na verdade, em relação ao alvo, que está no chão, possivelmente, essa bomba vai cair com essa trajetória curva. Então ela vai atingir um pouco mais à frente e vai errar o alvo. Então ele precisa ter um conhecimento básico aí de cinemática para saber de onde antes aqui ele deve soltar para efetivamente atingir esse alvo. Tudo isso a gente vai estudar mais na frente, lá na parte de lançamento horizontal, lançamento oblíquo, não se preocupa com isso não. Outros conceitozinhos básicos aqui para a gente entender. Ponto material e corpo extenso. O que é ponto material? Ponto material é quando as dimensões do corpo não interferem no estudo do seu movimento. O que é corpo extenso? É quando as dimensões do corpo interferem no estudo. Muito cuidado com esses dois conceitos aqui, porque não fique bitolado a achar que ponto material é quando uma coisa é pequena e corpo extenso é quando a coisa é grande. Não é bem por aí. Tenham muito cuidado com isso. São conceitos que dependem do referencial. Olha um exemplo bacana que eu vou te dar agora. Imagina você com um balde normal, mais ou menos com uns 10 litros de volume de água. Tu pega esses 10 litros de água e tu joga esses 10 litros de água dentro do oceano. Me diz aí, vai alterar o que no nível do oceano? Praticamente nada, né? Porque aqueles 10 litros de água que tu jogou são de tamanho desprezível em relação ao local onde tu jogou. Ou seja, nesse caso, aquele balde de água é um ponto material. Agora pega o mesmo balde d'água e joga essa água na privada do teu banheiro. Vai fazer diferença? É lógico que vai fazer diferença, né? Vai dar aquela lavada, vai tirar aquela crosta, vai levar o que deve ser levado embora e deixar teu banheiro limpinho com um cheirinho mais agradável. Nesse caso, a água do balde fez diferença? Ah, fez muita diferença. Então, nesse caso, aquela água daquele balde é classificada como um corpo extenso. Beleza? Então, esses são os conceitos básicos. Todos eles, vocês perceberam, estão intimamente ligados ao primeiro, que é o de referencial. Tudo depende do referencial, ou seja, tudo é relativo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Quer ver um outro exemplo bacana em relação a ponto material e corpo extenso? Um vírus. Um vírusinho. Né? Um vírusinho que é um organismozinho aí microscópico. Por exemplo, um vírus em relação a essa caneta aqui, ele é um tamanho muito, mas muito desprezível. Ou seja, o tamanho dele aqui é um ponto material. A gente pode desprezar o tamanho dele. Agora imagine o mesmo vírus atacando uma de suas células. Está conseguindo imaginar? Quando um vírus ataca uma célula, ele vai ter aí suas dimensões tentando romper aí a parede celular para infectar essa célula e poder se reproduzir. Então, nessa situação, ele vai ser invasivo, ele vai, digamos assim, interferir na dinâmica da célula, na mecânica da célula? Vai sim. Então, nesse caso, o vírus é um corpo extenso. Então, o vírus, em relação, por exemplo, a uma caneta, é um ponto material. Em relação aí às tuas células, ele é um corpo extenso. Ok? Bacana? Então, todos os conceitos aqui eles são relativos, todos eles dependem do referencial. Espero que você tenha compreendido.